E olha, gente, uma reportagem da revista Veja informa que integrantes da ala política do Executivo tentam estender o auxílio emergencial para 2021. Líderes no Senado concordam com a avaliação do Palácio do Planalto de que não será possível retirar o auxílio por completo no próximo ano. A avaliação é de que será necessário, ao menos, alguma transição. No entanto, líderes da Câmara, inclusive Rodrigo Maia, são contra a extensão. Tanto o presidente da Câmara quanto 2 deputados que buscam ocupar o lugar de Maia dão apoio ao ministro Paulo Guedes na posição contrária à extensão do auxílio. Agora espera-se que o presidente Jair Bolsonaro bata o martelo em relação a essa decisão logo após o término do segundo turno das eleições municipais. Thaís Oyama. Paulo, começar com o bastidor lá do Palácio. O que estava acontecendo até agora? Até agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha tentando convencer o presidente Bolsonaro, com sucesso, de que a economia ia sofrer essa recuperação em V. O Brasil vai crescer 4,5% em 2021 e, em termos eleitorais, o presidente não precisaria se preocupar em prorrogar o auxílio porque ele estaria eleito pela economia. A economia vai te eleger. É o que Paulo Guedes vinha falando para o presidente, segundo fontes do Palácio do Planalto com quem eu falei. A economia vai te eleger, não se preocupe, era isso que ele vinha falando. E o presidente vinha acreditando. Só que o presidente também houve outro discurso, outra fala, que é: bom, se não prorroga o auxílio emergencial, os invisíveis, os descobertos invisíveis vão ficar à míngua, vai haver caos social, vai aumentar o desespero, a economia vai para o brejo e, pior que tudo, para o Bolsonaro. Sobretudo, o senhor não vai se eleger e sua popularidade vai despencar. Então, ele fica com um discurso aqui e outro discurso ali. Aí, quando o Paulo Guedes vem a público dizer que há uma grande pressão dentro do governo para estender o auxílio, ele está dizendo que estão querendo meter a mão na cumbuca dele. E quando ele fala, ele frisa que é dentro do governo, ele está falando, evidentemente, de uma tentativa que ele atribui ao arqui-inimigo dele, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, né? Então, que ele já, inclusive, chamou publicamente de ministro fura-teto. Chamou o Rogério Marinho, colega dele, do Desenvolvimento Regional, de ministro fura-teto. Aí vamos falar do empresariado. O empresariado já enxerga um programa de transferência de renda, seja lá como ele venha se chamar, como uma coisa dada, uma coisa que vai acontecer. Mas o empresariado não admite a hipótese, assim como o Paulo Guedes não admite, de que isso custe um rombo no teto de gastos. Né? Não admite. E é por isso que o empresário continua com o Paulo Guedes, que aqui está na mesma posição do Rodrigo Maia. Eles não se dão bem, mas aqui Paulo Guedes, Rodrigo Maia, empresariado, estão no mesmo campo de batalha. Né? Nenhum dos três admite o rombo no teto de gastos, um furo no teto de gastos. E é por isso, por saber que o Paulo Guedes é um defensor desse teto de gastos, da manutenção do teto de gastos, que o empresariado ainda não abandonou Paulo Guedes, mesmo sabendo que ele está enfraquecido no governo, mesmo sabendo que ele faz promessas demais, né? Mesmo sabendo que ele não vai conseguir fazer as reformas pretendidas no prazo prometido. Aí, para ilustrar isso, eu ouvi ontem de um empresário a seguinte frase que resume isso: a gente prefere um ministro fraco que não consiga fazer as coisas certas do que um ministro forte que consiga fazer as coisas erradas. Então é óbvio que esse empresário estava se referindo a Paulo Guedes e a Rogério Marinho. Vamos ver quem que vai levar essa. Paulo Figueiredo. Bom, de novo é uma notícia baseada em disse-me-disse, fala de lideranças do Senado, membros da ala política do Executivo, enfim, aquele blá 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 de sempre, que a gente não sabe o que é verdade e o que é fanfic, né? E também não sabe quando a notícia é plantada por um dos membros, um dos agentes, que é a coisa que a gente mais vê na imprensa. Mas independente da veracidade da notícia ou não, e de qual seja a vontade do presidente, dos senadores, da tal ala política do governo, eu posso enumerar 10 motivos pelo qual não há a menor condição da manutenção de um auxílio emergencial. O primeiro deles é o seguinte: não tem dinheiro. Eu preciso enumerar os outros 9? Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com não tem dinheiro. O setor público do Brasil terminou o ano de 2019 devendo 75,8% do PIB. Isso é, para cada R$10 que o Brasil produziu em 2019,
o setor público devia R$ 7,50. R$10, o setor público devia R$ 7,50. A previsão para a dívida pública bruta brasileira para o fim de 2020 é de 96% do PIB. De cada R$10 que a gente produzir em 2020, todos nós que produzimos no Brasil, o setor público brasileiro terá se endividado no final desse ano R$ 9,60. Quase tudo. A título de comparação, só a título de comparação, os nossos vizinhos quebrados da Argentina, e a situação calamitosa dos argentinos todo mundo está vendo, né? O pessoal desenterrando, o país que era o maior produtor de carne, exemplo da carne, etc., está desenterrando carne podre, o povo desenterrando carne podre para poder comer. A Argentina deve 98,7% do PIB. Aí, só para deixar claro aqui, pessoal que não entende figura de linguagem, quando eu estou falando de Argentina, eu estou me referindo à dívida pública do setor público argentino, não estou me referindo à Argentina, seja lá o que for isso. Mas, voltando aqui, como se a situação não fosse preocupante, tá? Tem algo, esses 96,4% do PIB, como se a situação não fosse preocupante, tem uma coisa que preocupa ainda mais. Desse valor, 26% da dívida pública federal vencem em menos de um ano. O Brasil deve muito e deve no cartão de crédito, porque tem que pagar ou rolar isso já, é uma dívida de curto prazo, não está devendo para pagar daqui a 100 anos. E por que a relação dívida-PIB subiu tanto? Porque aconteceram duas coisas. O numerador da conta, a dívida, né, aumentou para cobrir as medidas emergenciais do Covid, inclusive o auxílio emergencial, mas não apenas. E o denominador, o PIB, caiu por conta dos lockdowns gerados pelo Covid. A arrecadação dos estados, dos municípios, do governo federal foi para o espaço. Então, antes de criticarem Bolsonaro por esse endividamento, eu queria lembrar quem é o presidente que dizia que, além da saúde, tinha que cuidar também da economia. E aí chamavam de louco, de assassino, etc. Bom, auxílio emergencial está fora de questão, na minha opinião. Uma questão matemática. Mas também lockdowns, medidas de contenção, etc., travar a economia brasileira também precisa estar fora de questão. Muito bem. Josias de Souza. Nas suas duas versões, primeiro com R$600, depois R$300, esse auxílio emergencial, ele não socorreu apenas os brasileiros pobres submetidos aos rigores da pandemia. Esse auxílio tonificou a popularidade do presidente Bolsonaro, ajudou os partidos do Centrão agora a saírem mais vitaminados dessas urnas de 2020. Assim como os beneficiários do socorro, os políticos também ficaram meio viciados nessa emergência. Agora, forçados a ajustar a conveniência política à penúria fiscal, o Paulo Guedes e a sua equipe tratam o Bolsonaro e alguns dos aliados do governo no Congresso mais ou menos como um alcoólatra que precisa cercar a bebida com um sistema de alarmes contra si mesmos. Nesse cenário, o receio é o de que o presidente acabe mandando às favas o teto de gastos para engordar o Bolsa Família ou para colocar em pé um programa de renda mínima para substituir o auxílio emergencial, que acaba agora, na virada do ano. Não há dinheiro para aventuras populistas. O Paulo Guedes deu bom dia para o azar quando ele declarou que, havendo uma segunda onda do coronavírus, a prorrogação do auxílio não seria uma possibilidade, mas uma certeza. Desde então, o nível do contágio vem crescendo e o ministro corre atrás da própria língua para tentar dizer, olha, está tudo normal, não está crescendo, não vamos precisar de outro auxílio emergencial. No momento em que a conjuntura pede a restauração do equilíbrio fiscal, fica mais do que evidente que essa restauração depende da aprovação de reformas. Mas o Congresso Nacional dá de ombros para esse interesse público notório. Na prática, os parlamentares hoje estão recebendo sem trabalhar. A alegação de que estão em campanha, isso é uma falácia, porque a eleição é municipal, não é legislativa. E ainda que fosse aceitável, e não é, mas ainda que fosse aceitável, a tese segundo a qual os deputados precisam lá vigiar as suas bases eleitorais, esse tipo de argumento perdeu o prazo de validade depois que a pandemia introduziu as sessões por videoconferência na rotina do Congresso Nacional. Então, podiam estar se reunindo perfeitamente, ainda que quisessem dar algum tipo de atenção às eleições municipais. Em meio a esse surto de irracionalidade, começam a circular essas ideias, como a de estender o orçamento de guerra até 2021, ou lançar um novo programa social que seja capaz de pavimentar o caminho de todo mundo para as urnas de 2022.
simultaneamente vão subindo os juros futuros e o Tesouro Nacional tem dificuldade já para rolar a dívida pública. Como há males que vêm para pior, há esse risco de uma segunda onda do coronavírus. O momento pede juízo, mas esse juízo demora a aparecer.